Então vamos falar sobre o nascimento de Jesus nessa época do ano, né? Já estamos aí prestes, muito próximo à comemoração do Natal, já muitos enfeites, né? Pisca-piscas, enfeites e tudo mais por toda a parte. É um momento de comemoração, reflexão nas famílias, reunião, né? Muitas comidas e bebidas. Vamos falar sobre o que verdadeiramente é o Natal, né, meus queridos? Porque, infelizmente, nós sabemos que, no geral, para o mundo, o Natal é presente, festa, né? Para muitos, bebedeiras, né? Que é pior ainda, né? Comilanças, enfim. Poucos refletem sobre a importância dessa comemoração que é do nascimento de Cristo. Em Lucas 2, vamos iniciar com o texto de Lucas 2, do versículo 6 ao 14. Do 6 ao 14. Nessa ocasião, irmãos, José e Maria, os pais, né, de Jesus aqui na terra, Maria grávida, José e Maria, eles saem da Galileia, norte de Israel, e descem para a Judéia, em direção a Belém, cidade de José. Porque havia uma ordem, né, do Império Romano, uma ordem para contagem, né, um recenseamento. Então eles estavam indo da Galileia, eles andaram, caminharam em cima dos animais, né, ali, os animais conduziam, levavam as bagagens, caminharam por volta de 110 quilômetros nessa ocasião, de Nazaré, lá no norte de Israel, na Galileia, até Belém, na Judéia. E quando eles já estavam em Belém, Belém era a cidade de José. José, ele era descendente do rei Davi. Então, cidade de Davi, Belém, cidade de José, e José tinha que ir lá para esse recenseamento. E estando eles lá, José e Maria, ela então dará luz nessa cidadezinha, Belém, conforme o profeta já havia anunciado séculos e séculos atrás. Então no versículo 6 diz assim: enquanto estavam ali, já em Belém, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, Maria, e teve a seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Primeira coisa aqui, irmãos, para considerarmos: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasce de maneira absolutamente humilde, né? Nasce ali sem aquela festa, sem pessoas por perto. Inicialmente, né, a gente já vai ver que há sim uma festa por conta disso. Mas ali, José e Maria, vem o tempo ali dela dar a luz, não tinha lugar, porque estava cheia a cidade, então não tinha lugar, né, nas estalagens, ali nas hospedarias, né, não tinha lugar para eles. Então, Jesus nasce, é colocado numa manjedoura, aí todo mundo conhece o presépio, né? O presépiozinho lá, né, com Maria, o bebezinho Jesus, José, os animaizinhos. Então Jesus nasce ali, né, próximo ali dos animais, não era local luxuoso, né? Não estavam num hotelzinho, não estavam numa hospedaria, mas estavam ali, né, no campo e num lugarzinho ali, numa instalação no meio do campo, no meio dos animais. Jesus então nasce e é colocado numa manjedoura, enrolado, né, em faixas,
E ali então, nessa ocasião, nasce o menino Jesus. Queridos, quantos naquela época, naquela ocasião, tinham ideia, noção do que estava acontecendo naquele momento? Já parou para pensar nisso? O que estava acontecendo naquele momento do nascimento de Jesus? As pessoas não sabiam, né? Que aquela humilde moça estava dando à luz ao Filho de Deus, o Messias, simplesmente o Salvador da humanidade. Queridos, a história se divide, né, em antes e depois de Cristo. Então, o Jesus histórico, né, não vou aqui estar tratando da pessoa de Jesus de forma histórica. Isso, né, nós já conseguimos perceber claramente só por essa divisão de antes e depois de Jesus. Então, a importância de Cristo nessa terra, como homem, como ser humano, e nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. No versículo 8, diz assim: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, ao redor existiam rebanhos e pastores, né? Pastores eram aqueles que cuidavam, tratavam ali das ovelhas. E ali ao redor, no campo, alguns pastores, né? E os rebanhos. E aí o que acontece? Acompanhe comigo o versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Então presta atenção aqui. Apareceu então um anjo do Senhor. Aqueles homens, aqueles pastores que estavam ali no campo, né? De repente aparece ali um anjo, grande esplendor. Imagina, né, o susto que eles tomam de ver aquilo. E irmãos, naquela época, né, eles não tinham naquela ocasião ali vários prédios, postes, várias luzes. Vocês aqui já devem ter reparado que quando a gente está num local mais afastado, sem prédios, sem luzes, o céu ele é muito mais estrelado, né? Você vê muito mais, né, as luzes do céu, do firmamento. Imagine então um esplendor, queridos, de ver ali no campo, no meio do nada ali, no mato, aquele anjo aparecendo, e a glória do Senhor cercou aqueles homens, aqueles pastores, e eles ficaram com temor, né? Imagina uma cena dessa. A pessoa vê uma luzinha, né, no céu diferente, já fica nervosa. Você imagina, irmãos, ver um anjo do Senhor, aquele esplendor. Aí diz assim no versículo 10: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Eu falei anteriormente que as pessoas não tinham ideia de quem estava nascendo, do que estava acontecendo. Mas quem sabia o que estava acontecendo, tá? Aqui já mostra para nós, né? Os anjos, todo o mundo espiritual, todo o exército dos céus sabia quem estava nascendo, irmãos. Inclusive os anjos caídos, os demônios, sabiam muito bem o que estava acontecendo. Que nasceria o Filho de Deus, o Messias. Então, irmãos, o anjo, ele diz para aqueles pastores: não tenham medo, mas é uma alegria imensa o que a gente vem, essa notícia. Com grande alegria nós viemos trazer essa notícia a vocês, essas boas novas. Versículo 11: É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo está anunciando. Olha que privilégio, meus amigos, que privilégio anjos anunciarem
para aqueles simples homens ali, pastores, que Cristo estava nascendo, o Salvador. Que privilégio aqueles homens tiveram de estarem ali naquela ocasião. E anjos anunciaram isso a eles. Continua no versículo 12 assim: e isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Houve então grande festa nos céus. Anjos, milhares e milhares de anjos, bendizendo a Deus, louvando e glorificando. Então, queridos, é sim importante, devemos sim comemorar o nascimento de Cristo. Sabemos, irmãos, que não é nesta data exatamente que Jesus nasceu, de 25 de dezembro. Alguns entendem que foi período entre março e abril, outros entendem que foi em setembro, enfim, não é possível saber exatamente o dia que Jesus nasceu. Agora, o que é mais importante é o que vai no nosso coração. Qual é a nossa motivação para essa comemoração? O mais importante, irmãos, é o sentido do Natal, o que isso representa. Muitos falam, né, da questão do paganismo, né? Comemoração de Natal atrelada a festas pagãs da antiguidade e tudo mais. Queridos, muita coisa de hoje em dia tem relação com o paganismo, comemorações, né, pagãs, cultos a outros deuses, muita coisa no nosso dia a dia hoje em dia, e muita coisa que nós nem sabemos. Muitas vezes a pessoa nem sabe qual é a origem daquilo ali. Agora, como eu estava falando, irmãos, o que importa para nós é a sinceridade de coração. Qual é a motivação? O que nós estamos comemorando no Natal? Deus olha para o coração de cada um de nós, para aquilo que mais importa para a gente, a nossa motivação. É isso que importa para Deus. E o que a Igreja de Cristo comemora? O que nós, como cristãos, comemoramos? Justamente o que os anjos aqui, neste texto, comemoraram: a chegada de Cristo nessa terra, como um ser humano, né? Nascendo de Maria. Nós comemoramos então o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, irmãos, é importante para que nós tenhamos esse pleno entendimento como igreja, não só, né, para nós mesmos, na nossa consciência, mas para que a gente repasse isso. Chame Jesus para essa comemoração no meio das nossas famílias. Porque, queridos, a maioria das famílias, das pessoas, elas, como eu falei no início, estão preocupadas com as comidas, com os presentes, com as roupas, não é isso? Com os enfeites. E na maioria das vezes, o nome de Jesus nem é falado. Todos aqui, com certeza, já perceberam isso em várias ocasiões. Nós, como igreja, não podemos agir assim de forma alguma. Nós, como igreja, como conhecedores da palavra, como conhecedores daquilo que Deus revelou e revela para nós, nós proclamamos, nós promovemos o nome de Jesus nessa época, onde quer que nós estejamos, queridos, seja no meio da nossa família, tá? Mas também no local de trabalho, no local onde estuda, entre vizinhos, aproveitar a ocasião, irmãos, porque o que mais se vê é Papai Noel. O inimigo, ele
se aproveita dessas ocasiões para manter as pessoas longe do conhecimento da verdade, longe de Deus. Então, era colocado tudo ali no Natal, né? Toda aquela mesa, toda aquela coisa, né? Toda a comemoração e tudo mais, os presentes. Mas o mais importante, que é o nascimento de Cristo, essa comemoração, essa lembrança, né? O mais importante, que é Jesus, muitas vezes fica de lado. Nós, como igreja, precisamos promover sempre o nome de Cristo onde quer que estejamos. Aproveitem as ocasiões, façam orações, peça a palavra, né? Puxa ali, traga uma reflexão, ok, irmãos? Aproveitemos a ocasião. Como eu disse, o inimigo, o mundo lá fora, eles não estão se importando com as coisas espirituais. O mundo lá fora não se importa com isso. Eles querem vender, que as pessoas presenteiem umas às outras, né? O consumismo, eles usam a data ali, né, puramente de forma comercial, ok? Mas nós, como igreja, estamos aqui para lembrar as pessoas, proclamar, testemunhar de Cristo, e essa é uma ocasião muito propícia para isso. Em primeiro lugar, nós mesmos colocamos diante de Deus nossas vidas, nossas reflexões, quais são as nossas motivações, o que a gente tem colocado em primeiro lugar no nosso dia a dia, como foi esse nosso ano, para o que nós demos prioridade. Irmãos, reflexão para nós, para buscar mais de Deus, aperfeiçoamento, uma vida agradável a Ele. Os tempos são cada vez mais difíceis, irmãos. Cada vez mais vão tentar suprimir o nome de Jesus, a igreja de Cristo nessa terra, cada vez mais. Mas a igreja está aqui ainda nesta terra para perseverar, proclamar o amor de Cristo e levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Irmãos, a esperança desse mundo é a igreja. Só a igreja de Jesus pode trazer o esclarecimento que as pessoas precisam, a verdade. Só a igreja tem o mistério do Evangelho que tira as pessoas das trevas. As pessoas estão cativas nas trevas, irmãos, no engano do mundo. Queridos, voltando à ocasião do nascimento de Jesus e a importância disso, vamos no texto que está no mesmo capítulo de Lucas, só que agora vamos passar nos versículos do 28 ao 33. Antes de ler, irmãos, eu quero só comentar que aqui trata de um senhor, o nome dele Simeão, que era muito temente a Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, e esse homem é guiado pelo Espírito de Deus a ir ao templo, na mesma ocasião em que José e Maria estavam levando o menininho Jesus ao templo, e o Espírito de Deus guia Simeão para lá. E Deus já havia prometido a Simeão que ele não morreria, não partiria dessa terra sem ver com seus próprios olhos a salvação de Deus. Então Deus dá esse privilégio a Simeão. Versículo 28, então, acompanhem comigo. Simeão, então, quando viu aquele menino, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então Simeão glorifica a Deus porque ele estava vendo Jesus, aquele nenenzinho, aquele menininho, mas ele tinha o discernimento de quem Jesus era.
Então ele glorifica a Deus e diz: agora o Senhor pode me levar. Deus cumpriu a promessa e Simeão viu aquele menino. Ele sabia diante de quem, queridos, ele estava. Todas aquelas pessoas em volta, aquela movimentação do templo, as pessoas não sabiam quem era aquela criancinha, mas Simeão sabia. Assim como os milhares e milhares, todos os anjos do exército dos céus também sabiam quem era aquele menino, e assim como Simeão, glorificaram e louvaram a Deus. Nós, porém, hoje glorificamos e louvamos a Deus porque nós sabemos quem Cristo Jesus é. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, versículo 30, ele diz: meus olhos já viram a tua salvação. 31, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos. Jesus veio como Salvador para todo o mundo, todos os povos, começando por Israel, mas sendo o Evangelho espalhado. As boas novas de Cristo são para todos os povos. E é isso que Simeão já estava dizendo aqui. 32, luz para a revelação aos gentios, povo não judeu, os outros povos, e para a glória do teu povo Israel. Versículo 33 diz: enquanto isso, o pai e a mãe de Jesus, o pai terreno de Jesus, José, e Maria se admiravam, se espantavam com essas coisas, com essas palavras, porque embora Maria já tinha recebido a mensagem do anjo do nascimento de Jesus, embora Maria tenha gerado Cristo pelo Espírito Santo de Deus, Maria era virgem. Embora Maria tivesse vivendo isso e vendo essas coisas, ela ainda não tinha a total, irmãos, o total entendimento, a total compreensão de quem era aquele que ela tinha gerado. Isso ela vai entender anos depois plenamente quem verdadeiramente era Cristo, Jesus, aquela criancinha. Queridos, então, nessa ocasião, percebemos que Deus foi exaltado, glorificado por aqueles que sabiam quem Cristo Jesus era. Inclusive, Ana, uma senhorinha também de mais de 80 anos, a partir do versículo 36, vai falar sobre ela, que da mesma forma que Simeão, uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, sempre estava no templo, ela também vê Cristo, vê aquela criancinha no templo, glorifica e exalta a Deus. A senhorinha Ana profetiza. Então, queridos, nós hoje sabemos bem quem é Jesus Cristo. É o Senhor dos senhores, é o Salvador da humanidade, é o Rei dos reis. Por isso nós glorificamos e louvamos a Deus, porque Ele veio ao mundo por nós. Vamos assim no último texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 14. João 1, versículos 10 a 14. Diz assim: estava ele no mundo, ele quem? O verbo que estava com Deus era Deus, o verbo, Senhor Jesus Cristo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio de Jesus. Lembrando que Jesus é o próprio Deus, irmãos. Deus Filho. Ele estava no princípio, ele estava com Deus desde a eternidade, com Deus o Pai desde a eternidade. Então o versículo diz: ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Cristo é Deus e é homem. E o mundo não o conheceu. E até hoje, o mundo no geral não conhece a Cristo, não é verdade?
que Jesus falou para os seus discípulos? Ele falou para os seus seguidores: o mundo não me conhece. As pessoas, na época dele, o próprio povo de Israel, não recebeu Jesus, rejeitaram. Jesus foi crucificado, queridos, como todos vocês sabem. O mundo não o conheceu. O mundo aí fora não conhece a Cristo. Comemoram o Natal, né? Dificilmente alguém não comemora o Natal. Você vê aí todas as casas, né? Shoppings, e todos comemorando, luzes, enfeites, o Natal, que é o quê? Na verdade, o nascimento de Cristo. Só que isso não é nem considerado. E essas pessoas que comemoram o Natal, enfeites, ceia, presentes, não conhecem a própria pessoa que é ali o anfitrião, né? Aquele que está dando ali o motivo pelo qual há aquela comemoração, que é o nascimento de Cristo. Mas essas próprias pessoas não conhecem Jesus. Acabamos de ler aqui, Jesus falou isso: o mundo não me conhece. Queridos, somente quem dá ouvidos ao Evangelho, quem se converte a Cristo, é que passa a conhecê-lo. Então, não é porque a pessoa comemora o Natal que ela conhece a Cristo. A grande maioria não conhece. Mas nós, Igreja de Jesus, conhecemos. Seguindo aqui no texto de João. João diz assim: o mundo não o conheceu. No versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O seu próprio povo não o recebeu. Como no nosso meio, nos nossos dias, a maioria das pessoas não querem receber Jesus. Glória a Deus, pela misericórdia do Pai, nós o recebemos. E queridos, diz assim versículo 12, acompanhe comigo: mas a todos quantos o receberam, aos que recebem Jesus Cristo, o Salvador, a esses, diz assim no versículo 12, aos que creem no seu nome, aos que professam o nome de Jesus como Senhor, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quem verdadeiramente é filho de Deus? Está claro aqui: quem recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é aquele que acredita que Jesus existiu. Eu falei no início. Acreditar que Jesus existiu, todos acreditam, né? Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Ou seja, o homem, Jesus Cristo, está aí na história. Mas o que a palavra está se referindo, irmãos? Aos que confiam em Jesus. Não é simplesmente acreditar que Jesus existiu ou existe, mas os que confiam, os que têm fé nele, os que entregam a sua vida a ele. A esses, Deus dá então o poder de se tornarem filhos do próprio Deus, filhos do Deus o Pai. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqueles que se voltam para Jesus, que se arrependem dos seus pecados, que entregam a sua vida a Ele, esses nascem de Deus, recebem uma nova vida. Vamos fechar com o versículo 14, bem conhecido. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. O apóstolo João viu pessoalmente Jesus Cristo. Ele
esteve diante do Senhor Jesus, ele viu a glória de Cristo, a glória de Deus em Jesus pessoalmente. Nós também veremos Cristo pessoalmente. Amém? Amém. Quem tem essa esperança, quem tem essa alegria, essa esperança maravilhosa de ver Jesus pessoalmente, está diante dele, do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, assim como o apóstolo João esteve, diga com força amém. Amém. Glória a Deus por isso, é uma grande alegria, irmãos, sabermos que, pela misericórdia de Deus e por sua graça, estaremos pessoalmente com Jesus. Assim, eu espero que todos que ouçam essa mensagem estejam compartilhando desse entendimento, recebendo da graça de Deus, fazendo parte da Igreja de Cristo, e assim viverá eternamente com Jesus no reino eterno, no reino de Deus, no paraíso preparado pelo Senhor, preparado pelo próprio Cristo, para aqueles que confessam, professam o seu nome. E assim, queridos, nós como igreja temos essa responsabilidade de anunciar essas verdades, testemunhar de Cristo, mostrar para as pessoas o que realmente é o Natal, viver isso em nossas vidas e compartilhar com as pessoas ao nosso redor, para que elas sejam alcançadas também pelo amor de Jesus e entendam o que verdadeiramente é o Natal, e assim a motivação dos seus corações seja uma motivação sincera, seja uma motivação que vem do próprio Deus, sabendo que Jesus Cristo é aquele que nos permite estarmos vivos, estarmos aqui, estarmos respirando, e grande bênção, grande maravilha é o nascimento e a passagem de Jesus por essa terra, porque somente por isso, irmãos, pelo nascimento e vida de Jesus nessa terra, a sua morte e ressurreição, somente por isso estamos aqui, somente por isso temos vida, esse mundo está de pé, podemos comemorar com nossas famílias esta data, tudo isso por causa de Jesus, e é Ele que devemos toda a honra, a glória, e é a Ele que nós honramos e glorificamos, não só nessa ocasião de Natal, mas durante todos os dias do ano em nossas vidas. Amém? Amém. Assim, então, encerramos nossa palavra de hoje.